Graça e paz, igreja, amém? Um ótimo dia para estar na casa do Senhor, amém? Como nós falamos ontem no culto de primícias, nós vamos ao longo desse mês de julho falar a respeito de um tema que Deus colocou no nosso coração, que se chama Tempo Favorável pelo Espírito para uma maior medida de Cristo, amém? Porque queremos que é um tempo favorável para a igreja do Senhor, através do Espírito Santo, para podermos conhecer mais de Cristo e não apenas conhecê-lo, mas impartir essa vida com todos, amém? E nós começamos ontem no culto de primícias e vai ser ao longo de todo o mês de julho, todo domingo, nós vamos estar compartilhando mais uma parte acerca desse tema, tanto eu quanto o pastor Bruno, porque, como nós falamos ontem, a intenção não é que você saia da igreja com nenhuma frase decorada, mas que verdadeiramente você tenha um entendimento sólido, um entendimento maduro do porquê é um tempo favorável à igreja, amém? Do porquê é um tempo favorável para se conhecer mais do Senhor, para conhecer mais profundamente a revelação da sua pessoa, de quem Ele é. E, como nós falamos ontem, o Espírito Santo nos convocou a romper os limites do nosso conhecimento, para que a gente possa se aprofundar na pessoa que Ele é, amém? E eu iniciei ontem, o primeiro ponto, e vamos continuar hoje, sobre as condições para operar desde a mente de Cristo, amém? Então, ontem nós falamos muito a respeito do governo, que quem tem a mente de Cristo governa, porque todo o reino de Deus, o governo de Deus, ele opera através da mente de Cristo. Obrigada. Que ele opera através da mente de Cristo. Não tem como governar, não tem como reinar com o Senhor, não tem como verdadeiramente expressar a Cristo fora da sua realidade, fora da sua mente. Então, eu separei algumas condições para operar desde a mente de Cristo, amém? É principalmente, mas não é unicamente, amém? Tem outra, obviamente tem milhares de condições para se operar desde a mente de Cristo, que nós já começamos a trabalhar, tem uns 3 domingos passados, quando começamos a introduzir a palavra novamente sobre renovação da mente. Então lá eu já abordei alguns pontos, e aqui nós vamos abordar outros pontos, outras condições para operar desde a mente de Cristo. E ontem nós começamos do primeiro ponto, que foi se dedicar a conhecer verdadeiramente a Cristo e as suas múltiplas expressões, amém? Então nós começamos ontem a falar sobre as múltiplas expressões de Cristo. E o segundo ponto que nós vamos iniciar hoje é permanecer em comunhão com o Espírito Santo. Para nós operarmos desde a mente de Cristo, é necessário ter comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, amém? É Ele que vai nos guiar em toda boa obra, é Ele que vai nos guiar ao conhecimento e à revelação, porque ninguém pode conhecer, a mente do Senhor, a não ser o homem espiritual, a não ser o Espírito Santo que nos guia a conhecer verdadeiramente o Senhor, amém? Então, baseado nisso, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, para a gente poder começar. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler do 14 ao 16, amém? 1 Coríntios 2, versículo 14. Mas o homem almático não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém?
Então vamos orar. Senhor, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais um domingo na sua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos como corpo, Senhor, para crescermos juntos em toda a sua vontade, em todo o seu querer, meu Pai. Que o Senhor Espírito venha falar aos nossos corações, para que sejamos aperfeiçoados, moldados, conforme o teu querer, a tua vontade, ao seu desenho, meu Pai. Que possamos ser instruídos pelo Espírito, Senhor, para podermos operar a partir da sua mente, meu Pai, porque queremos abrir mão, Senhor, da nossa mente almática, da nossa mente carnal, porque como diz a tua palavra, Senhor, o homem almático não discerne as coisas de Deus, não discerne as coisas do Espírito, não consegue compreendê-las, e nós estamos aqui, Senhor, porque é um tempo favorável para te conhecer, meu Pai, é um tempo favorável para se aprofundar, Senhor, em tudo aquilo que é a sua verdade, a sua realidade, a sua vida, meu Pai. Então que o Senhor abra os olhos do Espírito do nosso coração, meu Pai, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor está desenhando, Senhor, dentro da sua casa, da sua igreja, meu Pai, e que possamos crescer no conhecimento da sua pessoa, meu Pai, que possamos romper toda e qualquer barreira, todo e qualquer limite, Senhor, para te ver mais nitidamente, meu Pai. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, meu Pai. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, porque queremos te ver, Senhor. Queremos te conhecer, meu Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. O homem espiritual discerne todas as coisas. O homem espiritual, ele entende todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Por quê? Porque somente um homem espiritual entende outro homem espiritual. O homem carnal, o homem almático, que não opera desde a mente de Cristo, não consegue compreender. E é por isso que muitas vezes a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos não entendem aquilo que nós fazemos, a nossa dedicação a Cristo, né? O nosso servir a Cristo, esse amor que nós temos pela obra. Por quê? Porque o homem almático não consegue discernir e ele não aceita, a palavra dizendo, ele não aceita as coisas do Espírito. Mas a palavra vai dizer que nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Mas para isso, nós temos que permanecer em comunhão com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos guia a toda essa comunhão, a toda essa intimidade, esse relacionamento com o nosso Deus, amém? É Ele que nos guia, né, para nos aprofundarmos no entendimento e na compreensão de como Deus vê as coisas, de como Deus faz as coisas, o que está dentro do coração de Deus, a maneira como Deus pensa. Então nós temos que priorizar a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque nós não sabemos o que o Espírito Santo pode ministrar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, né? Nós não sabemos o que o Espírito Santo pode ministrar nos nossos estudos, no nosso ministério, no nosso chamado. Então nós precisamos continuamente estar em comunhão com o Espírito Santo, amém? Para que Ele venha revelar aquilo que Ele tem para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o casamento. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então priorize a sua comunhão com o Espírito Santo. Não, a comunhão com o Espírito Santo não é para você tremer, cair, pegar fogo, amém? Sentir algo, ai meu Deus, é por sentir um arrepio, já estou em comunhão. Isso são manifestações externas, né, da presença de Deus. Mas a comunhão do Espírito Santo, Ele vai passar a nos mostrar coisas que humanamente não se veem. Ele vai começar a nos mostrar coisas que o homem natural, que o homem almático não consegue enxergar. Ele vai começar a nos mostrar algo, mostrar coisas, nos dar visões acerca daquilo que Deus estabeleceu para esse tempo, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a obra de Deus, amém? É o Espírito Santo que vai resolver coisas que ninguém resolveria. É essa comunhão com o Espírito Santo que vai nos dar forças para romper problemas, dificuldades, barreiras, achar soluções em problemas, às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, que o homem natural não pode dizer, não pode aconselhar, mas a mente do Senhor consegue, amém? Porque Ele já conhece o fim de todas as coisas. Porque quem diria
né, que uma criança poderia, com 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão. A palavra diz que Jesus estava pregando e a multidão já estava lá há dias. E o povo estava com fome e não tinha nada para comer, mas tinha uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. E quem diria que uma criança com 5 pães e 2 peixes poderia alimentar toda uma multidão? Só a partir da mente de Cristo, só a partir, né, da comunhão com o Espírito se pode ver grandes oportunidades. E foi isso que aconteceu naquele momento. A mente de Cristo pôde discernir que não era 5 pães e 2 peixes, mas aquilo era uma grande oportunidade de se alimentar uma grande multidão. Quando você permanece com o Espírito Santo bem alinhado, bem ajustado, bem unido, entrelaçado, quando você permanece nessa comunhão, que não importa outra coisa, a não ser honrá-lo, a não ser agradá-lo, a não ser grato por tudo aquilo que ele faz por nós, nós veremos coisas que os demais não veem. Vamos experimentar de coisas, como eu falei, que não são arrepios, fogo, quedas. Vamos experimentar de coisas, de oportunidades que passam desapercebidos todos os dias. Porque o tempo e a ocasião chega para todos, mas nem todos conseguem absorver. O tempo e a ocasião acontecem para todo mundo na face da terra, mas nem todo mundo consegue aproveitar as oportunidades que aparecem todos os dias, porque tem muita coisa na nossa vida que passa desapercebido, mas aqueles que estão olhando a Deus de outro lugar, aqueles que estão, como nós falamos ontem, né, enxergando ao Senhor do trono, aqueles que estão de pé diante do Senhor, conseguem ver coisas que ninguém vê. Consegue aproveitar oportunidades pelo Espírito que ninguém consegue. Então, nós estamos debaixo de um tempo favorável, e se nós permanecermos com a mente de Cristo, nós veremos coisas extraordinárias. Quem permanece alinhado ao Espírito, entrelaçado em comunhão com o Espírito, é sim um tempo favorável para coisas extraordinárias acontecerem. E de verem coisas extraordinárias que a maioria não consegue enxergar. Porque se todos o vissem, se todos conseguissem ver a Cristo, se todos conseguissem enxergá-lo, todos o entenderiam. Mas quem pode discernir? Só os homens espirituais. Não existe coincidência na nossa vida. Não existe coincidência na vida do crente. Não existe coincidência na vida de um homem espiritual. Se nós vivemos desde a mente de Cristo, debaixo do seu governo, debaixo da sua soberania, não há coincidências. Há um Espírito que se move a nosso favor em prol do propósito. Não há coincidências na vida do crente. Não há coincidências na vida de um homem espiritual. É o Espírito Santo que se move a nosso favor em prol do propósito, em prol do chamado, em prol do amadurecimento da igreja. Então as coisas acontecem na nossa vida, tem um propósito, tem um porquê. Ah, pastora, mas tem muitas coisas difíceis que eu estou passando. Jesus foi impelido pelo Espírito para passar 40 dias no deserto, querida. Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Porque era do propósito de Deus amadurecê-lo, rompê-lo, quebrar cadeias, subjugar o diabo. Então tudo que acontece na nossa vida não é coincidência, é propósito de Deus. O Espírito tem um porquê e nós temos que caminhar, porque se nós estivermos entrelaçados com o Espírito, nós vamos entender o propósito, o porquê passamos por isso, o porquê isso acontece na nossa vida. Tudo é em prol do nosso crescimento. Romanos 8, versículo 5 ao 7, vai dizer assim: porque os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Pois a mente posta na carne é morta, mas a mente posta no Espírito é vida e paz.
A mente posta na carne, ela é morte, ela só gera morte. Mas a mente posta no Espírito, ela é vida e paz. Porque a mente posta na carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a mente segundo a carne, ela gera morte, ela é morte. A mente segundo a carne, por ela não discernir as coisas de Deus, tudo aquilo que ela gera é morte. O seu fim é sempre morte. Não é à toa que Paulo vai nos orientar, nos exortar a ter a mente de Cristo, a transformar o nosso entendimento, a renovar a nossa mente, porque a mente do homem natural, a mente do homem carnal, ela gera morte, o seu fim é morte, mas a mente posta no Espírito, a mente de Deus, a mente de Cristo, ela é vida e paz. Então nós temos que nos dedicar a essa comunhão com o Espírito. Porque essa comunhão com o Espírito, a partir da mente de Cristo, nós teremos vida e paz. E paz, como nós já falamos, não é não fazer nada, não é nada de ruim acontecer. É você ter a certeza que o nosso fim já está pronto, amém? É ter a certeza que não importa o tempo que passe, a forma que aconteça, o nosso fim em Cristo é bom, é vitória, é vida. Então, a partir do Espírito, o que é impossível para os homens se torna real para aqueles que permanecem em comunhão com o Espírito Santo. Aquilo que parece impossível diante dos homens, aquilo que parece impossível diante, dos médicos, aquilo que parece impossível diante desse mundo, é possível para aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. E nós temos que crer nessa verdade. Por quê, pastora? Porque não existe coincidências. Tudo é em prol da nossa vida com Cristo, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos para o ponto 3. Que ontem foi o ponto 1, esse é o ponto 2, eu tentando raciocinar. Vamos para o ponto 3. Mantenha um profundo amor pelo Senhor. Uma outra condição para operar desde a mente de Cristo é nós mantermos um profundo amor pelo Senhor. Nós temos que entender que toda essa busca por conhecê-lo, como nós ministramos ontem em Oséias 6:3, que nós temos que continuar a conhecer, e buscar profundamente conhecer ao Senhor todos os dias, que é uma busca que não para, é uma busca que vai até o fim da nossa vida, porque o nosso Deus não é limitado, Ele é um Deus eterno. Ninguém pode dizer que já o conheceu. Esse conhecimento não é para competição. Esse conhecimento é para amá-lo mais. Todo esse conhecimento é para que você possa ver a grandeza do seu Senhor e se apaixonar cada dia mais por Ele. Não é para competir entre os irmãos, não é para competir quem sabe mais, não é para entrar em discussões, porque o próprio Paulo vai dizer, não perca tempo com discussões, não perca tempo com disseminações, não perca tempo discutindo com nécios, porque isso distrai a igreja do propósito. E o nosso propósito, não é ficar discutindo Bíblia, não é discutir conhecimento. O nosso propósito é conhecê-lo cada vez mais para ganhar a Cristo, ser achado nele, para conhecermos de maneira mais profunda. E esse conhecimento vai nos fazer amá-lo cada vez mais, porque quanto mais aumenta o amor, mais aumenta a sua luz. E quanto mais aumenta a luz, mais aumenta o amor, porque o amor e a luz estão entrelaçados. Quanto mais aumenta o amor, aumenta a luz. As coisas clarificam, ficam mais claras, mais fáceis de entender, de discernir, de compreender. Aquilo que passa dentro do coração de Deus fica mais leve de se levar toda a obra. E quanto mais essa luz aumenta, mais eu me apaixono por Ele.
mais eu vejo o seu amor, a sua bondade, mais eu vejo a sua graça. Efésios 3, 17 ao 19 vai falar assim: habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que é estar arraigado? Arraigado é estar forte como uma raiz. E o que é alicerçado? É fundamentado. Então está dizendo, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós fortes como uma raiz e fundamentados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então que Cristo vem habitar no nosso coração como? Estando nós, fortes como uma raiz, fundamentados nesse amor, para que você possa compreender com todos os santos as dimensões desse amor. São dimensões de largura, comprimento, altura, profundidade. Para tentarmos discernir, compreender quão profundo é o amor de Cristo. E a palavra continua, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede todo o entendimento. A mente humana não consegue alcançar, a mente carnal não consegue compreender. Como nós lemos, que o homem carnal não consegue entender as coisas do Espírito, para que sejas tomado de toda a plenitude de Deus. Esse amor excede todo entendimento, mas se mantermos como nós falamos, a nossa comunhão com o Espírito, buscando cada vez mais conhecê-lo, nós vamos alcançar a altura, a profundidade, o comprimento, a largura desse amor, para tentarmos um pouco mensurar o quanto Ele nos amou. Isso quer dizer que se cresce o meu amor por Ele, cresce a sua luz. Se cresce o seu amor por Ele, cresce o nosso entendimento. Se cresce o nosso amor por Ele, nós começamos a entender melhor esse amor, a profundidade desse amor. Nós não temos apenas que saber que Ele nos ama, que Ele nos resgatou, porque Ele nos amou, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos amou, Ele já nos desejou. Não é sobre saber que Ele nos amou porque Ele morreu na cruz por nós. Eu tenho que estar determinado a amá-lo. Não basta você saber que Ele te ama, vocês têm que estar determinado a amá-lo. E amá-lo significa que você não pode deixar de pensar nele e de ser governado por Ele. Você tem que estar determinado a amá-lo a cada dia mais. Está cada dia mais focado, determinado em vê-lo, em conhecê-lo, em estar com Ele, em ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Amá-lo significa que você não pode deixar de pensar nele, de ser governado com ele. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai servir, você vai tirar férias, você vai viajar, mas você não pode deixar de pensar nele e deixar de ser dirigido por ele. A nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, em casa, com filho, com casamento, com amigos, com viagens, com descanso, com férias, que vai chegar as férias agora, para quem estuda. Para a glória de Deus e para as mães também. Você não pode parar de pensar nele, de ser governado por ele, porque se ele é o seu amor, esse amor se torna todo o seu ser. Se ele é verdadeiramente o seu amor, esse amor toma todas as suas forças, toma toda a sua mente, toma todo o seu coração. Não é um amor como o amor dessa terra. Porque não é um amor que arde em ciúmes, que é exigente, que se ira. Mas é um amor que nos toma. É um amor que toma o nosso ser, que toma a nossa mente, que toma o nosso coração. Amar o Senhor não é pouca coisa, igreja. Amar ao Senhor não é como você ama o seu irmão, como você ama a sua mãe, como você ama o seu marido, o seu filho. Esse amor tem que nos tomar por inteiro. Ele tem que ser o nosso pensar, o nosso respirar, o nosso viver.
Você não pode deixar de ser governado com ele, porque a palavra amor na Bíblia não é um sentimento. A palavra amor na Bíblia é governo. Se Deus me ama, ele me governa. E se eu o amo, eu me deixo ser governado por ele. Para isso é o amor. Ele me ama para poder governar a minha vida. E se verdadeiramente eu o amo, eu deixo ele governar a minha vida. Então amor é uma questão de governo. Quando alguém ama os prazeres da carne, né? Quando alguém ama as suas vontades, seus prazeres, não quer dizer que ela tem um sentimento amoroso pelos seus prazeres e suas vontades. Quer dizer que os prazeres da carne o governam. Quem ama a carne, quem ama os prazeres da carne, não é porque tem um sentimento, coração. Quem ama as coisas dessa terra, as coisas do mundo, as coisas da carne, é porque é governado por ela. Então o amor é uma questão de governo. Se eu verdadeiramente o amo, eu permito, eu deixo que ele me governe. Eu me permito ser governada por ele. Por quê? Porque não tem outra pessoa, não há outro lugar, não há outro amor. Ele é o amor da nossa vida. Entenda uma coisa, a nossa casa, a nossa família, o seu marido tem que ser um reflexo desse amor, um reflexo da família de Deus, porque ele é o nosso esposo. Nós somos a sua igreja, e a sua igreja é a sua noiva, a sua igreja vai ser a sua esposa. Você pode ser casado com seu marido, amar o seu marido, mas o seu verdadeiro amor é Cristo. Ele é o seu amado, ele é o seu esposo esperado. O seu marido tem que ser um reflexo de Cristo, o seu casamento tem que ser um reflexo do casamento de Cristo com a igreja. A sua família tem que ser um reflexo da família de Deus, porque ele é pai, nós somos seus filhos. Não é para desfrute e prazer nessa terra, mas é para expressá-lo. A nossa casa tem que expressá-lo. O amor que você sente pelo seu filho tem que expressá-lo. O amor que você tem pelo seu marido tem que expressá-lo. Então entenda, o amor traz luz, mas a falta de amor atrai a escuridão. Porque se amor traz luz, a falta desse amor é a luz se acabando, é a luz se esvaindo. A falta de amor atrai escuridão. Então entenda algo importante. Se amar traz luz, e luz é conhecimento, porque se mais eu amo, mais luz tem, mais eu conheço. Se amar traz luz, e luz é conhecimento, então qual foi a sentença que Deus deu à igreja de Éfeso? Qual é a sentença que Deus deu à igreja de Éfeso lá em Apocalipse? Apocalipse 2, versículo 4. Vai dizer assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Entenda uma coisa, não roubaram o primeiro amor, não tomaram dela, ela abandonou. Ela não perdeu esse amor, não foi tomado dela, ela deixou por livre e espontânea vontade, ela abandonou, ela largou de mão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E ele vai dizer, né, que conhece as tuas obras e manda ele se arrepender. E fala para essa igreja: arrepende-te, senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candelabro. O que representa um candelabro? Sabe o que é um candelabro? Fica aqui na mesa da ceia, né? E tem uns que são grandes, tem o daqui, obviamente, tem 7 hastes, né? Tem um que tem 9, tem um que só tem 1, aí você coloca uma velinha, né, e acende. Amém, igreja? Um candelabro, glória a Deus, aleluia, né? Antigamente eles não botavam vela, eles colocam azeite e acendem, né, com azeite. Mas o candelabro é para trazer luz. Então entenda, o candelabro, se você lá ler Apocalipse 1, né,
você vai ver que o candelabro, no versículo 20 ou 21, vai estar escrito que os 7 candelabros representam as 7 igrejas, amém? Então, o candelabro, que é a luz, representa a igreja, mas o candelabro, ele é o quê? É a igreja é a luz de Cristo, porque vós sois a luz de Cristo. Por quê? Porque ele é representado por esse candelabro lá em Apocalipse. Mas que luz é essa? Apocalipse 1, versículo 12, vai dizer assim: no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Então vai dizer que há 7 candelabros. E no meio, João está vendo a visão. E no meio dessa visão que ele vê os 7 candelabros, ele vê um no centro, no meio dos candelabros. Um semelhante ao Filho do Homem. Então, o que os candeeiros, o que o candelabro, o que a visão de João quando vê a igreja, que é o candelabro, que é a luz, que somos nós, a luz do mundo, quando ele olha para os candelabros, ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem no centro das suas igrejas, no centro dessa luz. Porque o que os candeeiros, o que a igreja, o que essa luz estava tentando mostrar? Aquilo que estava no centro. Os candelabros estavam ali acesos, né, para mostrar o que estava no centro. O importante não eram os 7 candeeiros, né, não eram os 7 candelabros, não era sobre as 7 igrejas. O importante era o que estava no centro, e o que estava no centro era Cristo. Porque Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da igreja, Ele é o governo da igreja. Então entenda uma coisa, o que você quer dizer, pastora? Que se perde a luz, o que está no centro não é visto. Que se perde a luz, aquilo que está no centro não consegue ser visto. Por isso que ele vai falar em Apocalipse 2 para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, e se arrepende, porque se você não se arrepender, eu venho contra ti e movo do teu lugar o teu candelabro. Eu removo a luz, e quando eu removo a luz, aonde eu estou? Como me vem? Se a luz se perde, o que está no centro não é visto. E não há nada pior do que uma igreja que perde a luz. Não há nada pior do que uma igreja que perde a luz, porque uma igreja que perde a luz deixa de ver a Cristo. Deixa de ver a Cristo como o centro de todas as coisas. Deixa de viver por Cristo, de trabalhar por Cristo, de servir por Cristo. Deixa Cristo. Você pode até conhecer Cristo da boca para fora. Ah, eu amo Jesus. É da boca para fora. Porque se não tem luz, não consegue vê-lo verdadeiramente. Não consegue enxergá-lo como Ele é. Não consegue conhecê-lo. Amar o Senhor nos manterá focados que Ele é o centro da nossa vida. Porque essa igreja abandonou o melhor amor. Deixaram de lado o melhor amor. E a sentença dessa igreja foi ter seu candelabro removido. E olha que a igreja de Éfeso é uma das cartas mais bonitas de Paulo na revelação de Cristo, do corpo de Cristo. Você lê o livro de Efésios, né, ele falando com a igreja de Éfeso, mas o final da sentença da igreja de Éfeso é: vocês abandonaram o amor. E por terem abandonado o amor e não se arrependeram, o candelabro foi removido de vós. A luz é removida de vós. Entenda uma coisa. Tudo na nossa vida muda. Tudo é gravitado. Tudo muda na nossa vida, né? Nós crescemos, amadurecemos, pensamentos mudam, vontade muda. Tudo muda na nossa vida, né? Amigos chegam, amigos saem, pessoas chegam e vão embora. Pessoas vivem, pessoas morrem. Tudo muda na nossa vida, mas Cristo não pode mudar, porque Ele é o centro. Nada pode nos tomar Cristo, nada pode remover Cristo de nós, a não ser que você abandone Ele. Nada pode e nada deve tomar o lugar do Senhor. Ele é o centro. E não é que Ele tenha se movido de lugar, é o amor que vai apagando. E quando o amor apaga, a luz acaba. E quando a luz acaba, você não consegue vê-lo mais. Você não consegue enxergar quem está no centro, quem é o centro da sua vida.
Então tem coisa na nossa vida que pela falta do amor, da falta de amá-lo, porque saber que ele nos ama não basta, você tem que amá-lo, tem que desejá-lo. Mas a falta de amor acaba fazendo com que outras coisas tomem o centro da nossa vida. Outras coisas vão tomando o centro, a prioridade da nossa vida. Por quê, pastora? Porque a luz foi apagando. E a luz não se apaga sem causa. A luz se apaga pelo descuido do amor. A igreja de Éfeso se descuidou do amor. A luz se apaga quando nós descuidamos do amor. Então, entenda, igreja, por amor do seu nome nós vivemos. Por amor do seu nome nós estamos aqui. Por amor do seu nome nós nos mantemos de pé. Por amor do seu nome nós nos mantemos, firmes como uma raiz forte. Nos mantemos fundamentados. É tudo por amor do seu nome. Por amor do seu nome nós servimos. Por amor do seu nome nós estamos aqui de manhã. Por amor do seu nome nós evangelizamos. É por amor do seu nome. É por amor a Ele. Ele sempre tem que ser o nosso melhor, o nosso primeiro, o nosso amor, o nosso único amor. Não remova Cristo do centro. E para Ele não sair do centro, do seu foco, da sua visão, não perca a luz. Mantenha a luz acesa, e só nós mantemos a luz acesa quando nós o amamos. E cada vez que eu busco conhecê-lo mais eu o amo, mais a luz acende e mais eu consigo vê-lo de maneira mais clara. Então, o que você está disposto a fazer por amor ao Senhor? O que você está disposto a fazer, igreja, por amor ao Senhor? Porque se pode manipular a todos, menos um apaixonado pelo Senhor. Qualquer pessoa consegue ser manipulada, menos aqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Porque um apaixonado sabe o que o Senhor quer. Um apaixonado sabe como é a forma que Ele quer. Um apaixonado sabe quando Ele quer as coisas. Um apaixonado tem discernimento no espírito para dizer: isso é carne, isso é religiosidade, isso é engano, isso é manipulação humana. Porque o meu Senhor eu conheço. Porque a sua voz é inconfundível. Os apaixonados pelo Senhor conhecem a voz do seu Senhor. Então, mantenha-se amando o Senhor. E se você se manter amando o Senhor, você vai operar desde a mente de Cristo. Porque somente aqueles que amam o Senhor têm acesso à mente de Cristo. É um tempo favorável, igreja, para amá-lo cada vez mais. Não há tempo mais oportuno do que esse para amá-lo cada vez mais. Para se alicerçar cada vez mais a esse amor, amém? Vamos ao ponto 4. São quantos pontos, pastora? 5. Vai dar certo. Coloque em ordem todas as coisas relacionadas à verdade e a Cristo. Então, uma forma de operarmos, uma condição de operarmos desde a mente de Cristo é manter em ordem, colocar em ordem todas as coisas relacionadas à verdade. E essa verdade é Cristo, amém? Por quê? Porque Ele é a realidade de Deus entre os homens. Porque Ele é a eterna verdade. E nós temos que ter essa verdade bem ordenada dentro de nós. Nós temos que ter essa realidade de Deus bem ordenada dentro de nós. Colossenses 2, versículo 5, vai dizer assim: pois embora ausente na carne, estou convosco, no Espírito, regozijando-me e vendo a vossa boa ordem e a sólida base da vossa fé em Cristo. Então, Paulo estava dizendo, não estou perto, eu estou ausente, estou com os probleminha. Mas em espírito eu estou convosco e estou vendo pelo Espírito a vossa boa ordem e sólida base de fé em Cristo. Então há uma boa ordem que nós temos que estar ajustados. Muitas vezes Deus deseja nos graduar na ordem.
Não é porque nós nos ordenamos uma vez e acabou, não precisa mais ordem, né? Nós somos como uma casa, amém? Sempre precisa ser ordenada. Até a casa estar pronta, até Jesus voltar e a casa estar toda pronta, arrumada, ajustada. A sua igreja precisa sempre ser colocado algo em ordem, amém? Não é assim na sua casa? Você arruma a casa todo dia? Espero que não, né? Em nome de Cristo. Mas, né, no mínimo, uma vez por semana tem que dar uma arrumada, né? Uma varrida, uma ajeitada, né? Se tiver filho, então é uma loucura, né? Se você não tem tempo, fecha o olho e sai andando. Mas você tem que estar sempre arrumando, ordenando a casa, amém? Entra poeira, não entra poeira? Constantemente. Você acabou de varrer a casa, tem poeira de novo, né? Então por quê? Porque nós somos uma casa e essa casa ainda não está pronta. Então essa casa, como não está pronta ainda, ela precisa ser ordenada, amém? Não é ordenar uma vez e acabou. Tem que estar sempre entrando nessa ordem, nesse ajuste com a verdade, com a progressão da revelação, com a progressão da verdade, né? Com aquilo que nós estamos, né, caminhando e aumentando em Cristo. Então as coisas são ordenadas, colocadas no lugar. E quando os interesses são do Senhor, quando os interesses não são nossos, então nós teremos tempo e ocasião para seguir nos ordenando. Quando não é sobre nós, por ser sobre Ele, o Espírito sempre vai achar um tempo e uma ocasião para nos ordenar conforme o seu desenho. Quando não é sobre nós, quando não é porque não é sobre nós. Quando os interesses são do Senhor, então o Espírito sempre vai nos mover a essa ordem. Ele vai estar sempre nos ordenando. Por quê? Para estarmos conforme ao desenho. E uma mente que toma a forma de Cristo tem prazer na ordem. Tem prazer na boa ordem. Uma mente que toma a forma dos prazeres do Pai, ela é ordenada na sua verdade, ela é ordenada dentro da sua realidade, dentro do seu âmbito. A boa ordem não é uma vez para sempre. A boa ordem, ela tem que ser constante. Ela é conforme o avanço da igreja e daquilo que Deus requer para a igreja naquele tempo. Então, conforme Deus libera, né, algo novo, conforme Deus vai nos movendo, nos amadurecendo, conforme a igreja vai avançando, nós temos que manter a boa ordem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Temos que nos manter firmes nessa verdade, porque a boa ordem vai fazer com que a gente não se perca, não se distraia, esteja tudo sempre no seu lugar, para que a gente não perca a centralidade de Cristo, não se perca no chamado, não se perca no propósito. Se permanecermos em comunhão com o Espírito Santo, nós iremos conhecer verdadeiramente o Senhor como nunca antes, mas para isso é necessário manter a boa ordem em Cristo. Porque o Espírito Santo, ele vem para revelar o Filho, né, como nós falamos, em suas múltiplas expressões. E isso tem que estar muito ordenado dentro de nós. Como nós falamos ontem, eu não posso carregar uma mensagem, né? Ah, Jesus é Salvador, morreu na cruz, Salvador morreu na cruz, e o resto, amém? Jesus é muito mais do que isso. Então temos que ter ordem. Quanto mais o conhecemos, quanto mais nós o amamos, quanto mais nós vamos, né, crescendo nesse amor, nós vamos crescendo e vamos ordenando a nossa maneira de falar. Não é apenas ordenar a nossa linguagem. Entenda, quanto mais nós crescemos nesse amor, a nossa vida vai se adequando ao conhecimento que temos. Então essa ordem da verdade vem para adequar a nossa vida ao conhecimento que nós estamos adquirindo, ao conhecimento que nós estamos, né, tendo pela impartição do Espírito da pessoa de Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, se nós decidirmos amá-lo, a nossa vida vai ser evidenciada por esse amor. E nós vamos começar a ver evidências desse amor. E o que precisa ser visto, o que precisa ser evidenciado, o que precisa ser conhecido é a sua natureza, é a sua substância, é a sua essência, é a sua verdade. Então, para isso tudo tem que estar muito ajustado e alinhado dentro de nós. Porque se a nossa vida é uma bagunça, o nosso interior é uma bagunça, eu não consigo expressá-lo de uma forma clara, de uma forma nítida. A realidade de Deus precisa encher a nossa vida, encher a nossa casa, encher a nossa família, encher o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa empresa, as suas finanças.
Essa verdade, essa verdade de Deus tem que tomar conta de nós, porque essa verdade tem que ser expandida, tem que tomar conta da sua vizinhança, do seu bairro, mas para isso a sua vida tem que estar ordenada. Porque o que você vai refletir não é a sua própria vida, aquilo que você tem que expressar é a vida de Cristo. Então a sua casa estará ajustada, alinhada, né? O seu casamento, as suas finanças, as suas empresas, a sua família, os seus filhos, não é para mostrar que você é um bom homem, a família é ótima, eu sou um excelente, né, homem de Deus, a minha mulher é uma excelente mulher. Não é sobre isso. É sobre Cristo ser visto em tudo aquilo que você toca. E há uma ordem. E a ordem Ele é o centro, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. A palavra vai dizer, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma ordem. Cristo é o centro. Há uma ordem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ponto 5, para a glória do Senhor Jesus. Tenha um profundo amor pela igreja e o corpo de Cristo. Então, para operarmos na mente do Senhor, para termos a condição de operar desde a mente do Senhor, nós temos que ter um profundo amor pela igreja e pelo corpo de Cristo. Não é apenas amá-lo, mas nós temos que amar aquilo que Ele amou. Nós temos que ter um profundo amor pela igreja e pelo corpo. O que está passando com a igreja? Qual é o chamamento do Senhor para esse tempo favorável? Ele está levando a sua igreja a um novo nível de arrependimento. O chamamento do Senhor para a sua igreja é um novo entendimento e um novo nível de arrependimento. Apocalipse 3, versículo 19, vai dizer assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Se você ler as 7 igrejas, todas as igrejas do Apocalipse, desde de Éfeso até a última igreja de Laodiceia, Deus chama a sua igreja a um arrependimento. A voz que ecoa dentro da igreja é: arrepende-te. A primeira coisa quando Jesus começou seu ministério foi: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. É um tempo favorável de arrependimento. É um tempo favorável. Essa voz que ecoou, ela não ecoou sobre João há anos atrás. Essa voz ecoa sobre a igreja até hoje. Arrepende-te. Esse é o chamamento para a igreja. Arrependimento. E nós temos que chegar ao novo nível de arrependimento. É um nível de arrependimento que vem com a mudança de concepção de como é e de como se administra a igreja do Senhor de acordo com o Senhor. É um novo nível de arrependimento. O arrependimento está se movendo na sua igreja para transformar a mentalidade. O arrependimento, como nós falamos há, 3 domingos atrás, quando começamos a falar da mudança de mente, que o arrependimento é uma mudança de mentalidade. É nós abandonarmos a nossa mente carnal, a mente humana, a mente do velho homem, para viver com a mente de Cristo, para operar a mente de Cristo. Esse arrependimento está se ecoando da igreja. Não era para aquele tempo, é para a igreja do Senhor. A palavra de Deus, ela é atemporal. Há um chamamento de arrependimento. Se você ler todas as igrejas, você vai ver Deus está chamando ao arrependimento a igreja. E esse nível de arrependimento tem que transformar a nossa mentalidade para que a igreja possa operar na verdade a partir da mente de Cristo. Para que a igreja venha operar a partir da verdade, a partir da mente de Cristo, a partir da sua realidade. Porque só assim a sua verdade pode ser vista. Só com um genuíno arrependimento que a verdade de Deus pode ser vista, que Cristo pode ser expressado, que o seu reino pode ser expandido. Entenda uma coisa, igreja: Deus não tem parte
com a expansão de um reino baseado no engano. Eles podem achar que estão expandindo o reino, mas se for engano, não é reino. Se for engano, não tem a ver com Cristo. Se não for baseado na sua verdade, em que a sua verdade é vista, não é Ele, não é reino, Ele não tem parte. Podem estar edificando qualquer coisa, mas no final Ele vai virar e vai falar: expulsou no meu nome, falou no meu nome, profetizou no meu nome, mas aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque eu não me vejo, não vejo a minha verdade, não vejo a minha vida, eu não sou o centro. Temos que operar nessa verdade. E só conseguimos operar na verdade pela mente de Cristo. Então, um verdadeiro arrependimento gera fome de conhecê-lo mais. Um verdadeiro arrependimento gera fome de vê-lo verdadeiramente, de conhecer a sua verdade, de viver a sua realidade. O arrependimento que vem de Deus coloca em evidência muitas coisas que homens já fizeram ou disseram que não foi segundo Deus, mas foi segundo a sua própria mente humana. Que foi de acordo com as suas próprias vontades. Quando o verdadeiro arrependimento vem, se consegue se enxergar que muita coisa foi edificada fora da vontade de Deus, segundo aquilo que eles aprenderam, segundo a religião, segundo os costumes, segundo a cultura. Tem muita coisa que foi edificada ao longo dos anos da igreja, que é doutrina humana, que é cultura humana. Mas o tempo era outro, mas a verdade de Deus sempre foi a mesma. A verdade de Deus não mudou. A verdade de Deus, ela só foi distorcida porque Cristo deixou de ser o centro. E nós estamos vendo um despertar na igreja do Senhor de uma eclesiologia, de um estudo sobre a igreja, que é a eclesiologia. Significa um estudo sobre a igreja, sobre as igrejas do Senhor. Nós estamos vendo uma igreja despertando agora para uma linguagem altamente cristocêntrica, amém? Deus há 5 anos atrás nos despertou, amém? Para a glória do Senhor. Amém? Nos removeu da figueira e nos colocou na árvore seta para a glória do Senhor. E nós passamos a ter uma linguagem altamente cristocêntrica. E a nossa oração é que outras igrejas despertem essa mesma linguagem, porque Cristo é o centro. Nós não estamos aqui para falar de outra coisa a não ser de Cristo. Nós não estamos aqui para conhecer outra coisa a não ser Cristo. Nós não estamos aqui para viver outra coisa a não ser Cristo. Uma igreja onde Cristo volta a ser tudo em todos. Esse é o despertar do arrependimento. Uma igreja onde Cristo volta a ser tudo em todos. Onde a palavra, onde o ensino, onde as canções, tudo tem a ver com Cristo. Nós precisamos nos dar conta que não há outra coisa a não ser Jesus Cristo. Cristo não é patrimônio de um ministério. Cristo não é patrimônio ou descoberta de uma igreja A, de uma igreja B, de uma igreja C. Mas é Ele recuperando a sua igreja. Quando essa linguagem cristocêntrica vem, quando esse arrependimento genuíno vem, é Cristo resgatando a sua igreja. É Cristo recuperando a sua igreja. É Ele voltando a ser o centro. É Ele voltando a ser a paixão da igreja. É Ele voltando a ser tudo para aqueles que nele crê. É Ele sendo o ar que respiramos, o amor que desejamos ganhar e alcançar. Cristo não é patrimônio de ninguém, não é descoberta de ninguém. Quando o Espírito conduz a igreja a essa linguagem, parece, nossa, que diferente. Não é diferente, foi isso que Ele estabeleceu desde o início. Era isso que os apóstolos faziam desde o início, uma linguagem cristocêntrica. Mas a contaminação entrou, o Estado entrou, a mentira entrou, o engano entrou, os falsos profetas entraram. E a igreja imatura foi levada a qualquer sorte de fábulas.
Mas há um despertar na igreja, e é um tempo favorável para a igreja despertar. Há um arrependimento genuíno que vai nos colocar de volta Cristo no centro, a igreja onde Cristo é o centro, aonde Ele é tudo em todos. Creia, querido, nós estamos vivendo um tempo favorável para expressar a Cristo, para expressar a sua vida, para expressar o seu governo. São tempos favoráveis, porque o Filho está se dando a conhecer, porque Ele está resgatando, Ele está recuperando a sua igreja. Ah, pastora, mas não é o que a gente vê por aí, né? Ai, muita igreja, né, se perdendo, se conformando a esse mundo, tendo o mesmo discurso, né, moralista, socialista, realista desse mundo, que eu não posso ficar falando muita coisa, tá gravando. Então você precisa se definir, igreja. Você precisa se definir que quem vai te notificar sobre os acontecimentos, se são as redes sociais ou é o Espírito Santo. Você tem que se definir quem você é. Se você é movido pelo Espírito ou você é movido pela sua alma. Porque o homem almático não discerne as coisas de Deus, o tempo de Deus, o favor de Deus, o propósito de Deus. Não discerne a mente de Deus. Mas os homens espirituais operam a partir da mente de Cristo. Ou são as redes sociais que vão notificar a sua vida, ou é o Espírito Santo de Deus. Eu decido que seja o Espírito Santo de Deus. Porque as notícias do Espírito Santo são a esperança do céu para a terra. São tempos favoráveis, igreja. É uma mentira de quem fala o contrário. Nós não somos vítimas de políticos. Nós não somos vítimas da economia. Nós não somos vítimas de nenhum lunático que se coloca no poder. Nós somos prisioneiros de Cristo para ver a glória do Senhor. Nós somos prisioneiros de Cristo. Prisioneiros de Cristo. Nós temos que saber que nós somos filhos, mas também somos servos. Temos que discernir muito bem a nossa filiação no Pai. Mas a palavra diz que nós somos filhos de Deus e servos de Cristo. Somos prisioneiros de Cristo. Ninguém nos detém, ninguém nos para, porque nós somos prisioneiros de Cristo. Estamos vendo um despertar genuíno, porque nós precisamos ver como Deus quer, como Deus pensa sobre a igreja, sobre a sociedade. Não permita que as redes sociais te influenciem, deixe que o Espírito Santo venha te influenciar. Ele tem que ser a nossa influência. Optamos por muito tempo dentro da igreja trazer a influência de fora para dentro, mas basta. Deus está recuperando a sua igreja, fazendo uma limpeza nela, colocando para fora aquilo que não é dele, varrendo todo o lixo. Nós optamos e opinamos muito tempo sobre a igreja. Chegou o tempo de se calar. Chegou o tempo de nós calarmos a nossa boca sobre as nossas opiniões sobre a igreja e conhecermos a igreja verdadeiramente como Cristo vê a igreja. Temos que calar a nossa boca sobre a nossa opinião sobre a igreja. Não importa a nossa opinião, não importa o que as pessoas falam. O que importa é conhecer a igreja como Cristo vê a igreja. Porque muitos falam sobre a igreja segundo as suas experiências, segundo as suas expectativas, segundo as suas frustrações. Não interessa, cala a sua boca. Porque a gente não precisa de opiniões. Nós precisamos ver a igreja como Cristo vê. Nós temos que ser uma geração que vá falar da igreja como Cristo vê, como Cristo fala. E como Cristo vê a igreja? Ele vê a igreja gloriosa, Ele vê a igreja preciosa, Ele vê a igreja única, Ele vê a igreja vencedora, Ele vê a igreja santa, Ele vê a igreja sem mistura. Ela é idônea, ela é justa, ela é preparada. Porque Ele é limpa com as águas puras da palavra. Cada culto, cada vez que você ouve da palavra, cada vez que você se dedica a conhecê-lo, é Deus aperfeiçoando, iluminando a sua igreja, embelezando a sua amada.
se você vê como Ele vê e a trata bem como Ele a tratou, então o Senhor vai permitir tocá-la. Se você olhar a igreja como Ele olha, se você olhar a partir da perspectiva de Deus, porque Ele não vê por aqui, Ele vê de cima, Ele vê ela pronta. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Se você vê a igreja como Ele vê e tratá-la bem como Ele a tratou, e como Ele a trata, Ele vai nos permitir tocá-la, Ele vai nos permitir cooperar com a preparação da sua noiva. Alguns podem ser grandes, alguns podem ser famosos, alguns podem ser populares, mas não têm acesso à igreja. Eles acham que têm acesso à igreja, mas só os que amam a igreja como Cristo amou têm acesso à sua igreja. Só os que amam a igreja como Cristo amou têm acesso a ela. Jesus, iniciando seu ministério, é levado pelo Espírito ao deserto, amém? E Satanás aparece-lhe, para oferecer a ele o quê? A primeira tentação, ele está com fome, 40 dias no deserto. E ele oferece o que para Jesus? Pedras. Transforme essas pedras em pães. E Jesus vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só o que sai da boca de Deus alimenta. Só o que sai da boca de Deus alimenta. E é disso que nós temos que nos alimentar, daquilo que sai da boca de Deus. O que alimenta o corpo de Cristo? O que sai da boca de Deus. Não importa o que as pessoas te ofereçam, o que nos alimenta é o que sai da boca de Deus. Se Deus não falou, não é alimento, é veneno. Porque antes, no Antigo Testamento, ele vai dizer que o que saía da boca de Deus, Deus falou através do quê? De uma rocha, amém? Ele falou através de uma pedra acompanhava eles no caminho, Moisés foi lá, bateu na rocha, Moisés foi lá, falou com a rocha. Mas no novo tempo, no novo pacto, no Novo Testamento, onde nós estamos arraigados e firmados para operar na mente de Cristo, Deus fala pelo pão da vida. Ele não fala mais pela pedra, Ele não fala mais pela rocha, Ele fala pelo pão da vida. Porque antes Ele mostrava a condição que o homem precisava ter para se chegar a Deus, mas agora Ele veio para nos alimentar. E Deus está levantando nesse tempo uma geração que não tem pedras, mas tem pão para alimentar. Deus está levantando nesse tempo favorável uma geração que tem o pão da vida para alimentar, porque pedras não alimentam, mas o pão da vida sim. Deus não dará acesso para aqueles que atiram pedras, mas para aqueles que têm pão para alimentar o corpo, para aqueles que têm pão para nutrir o corpo, para aqueles que têm pão para sustentar o corpo. Nós fomos chamados para alimentar a igreja e não apedrejá-la. Por quê? Porque o Filho precisa ser visto através de nós. Tudo que Ele usar para te encher, tudo será usado para encher a outros, para impartir a outros. Eu quero declarar que tu serás um dispensador de pão, e não de qualquer pão, mas do pão da vida. Seremos uma geração nesse tempo favorável que seremos levantados para dispensar pão. Seremos conhecidos como dispensadores do pão da vida. E os que atiram pedra, os que maquiam mortos, estão com seus dias contados. Os que atiram pedra e ficam maquiando para parecer que está vivo, um monte de gente morta, estão com seus dias contados, porque está se levantando nesse dia favorável dispensadores do pão da vida, que quando falam alimentam, que quando abrem a boca alimentam, que quando chegam alimentam, aonde passam alimentam. E as pessoas saem saciadas para alimentar a outros. Esse arrependimento,
esse novo nível de arrependimento não é sobre as coisas mais. Por isso eu falei, não é um novo nível de arrependimento. O nosso primeiro arrependimento é sobre as nossas obras mais, sobre pecados. Mas um novo nível de arrependimento também nos leva a nos arrepender das coisas boas que nós fazemos que não provém de Deus. Tem muita coisa boa que fazemos, mas não provém de Deus, mas sim de uma mente natural do homem. Nós temos que chegar a esse nível de arrependimento, porque não é sobre ser bom ou mal. Deus não está julgando o que é bom, o que é mal. Ele julga aquilo que é dele, o que não é dele, o que é da vontade dele, o que não é da vontade dele. A igreja tem que entrar no novo nível de arrependimento. Não é porque está ficando bom, não é porque está dando resultado, que está dentro do operar da vida de Deus, da mente de Deus, que provém de Deus. Não é sobre o que você pensa, o que a igreja necessita, é sobre aquilo que Ele quer para a igreja. Não é sobre o que você acha que a igreja precisa, é sobre o que Ele quer, é sobre o que Ele acha. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, e Ele faz da igreja aquilo que Ele quer. E o que Ele quer, e o que Ele pensa, é isso que está recuperando a sua igreja. Uma igreja que faz o que Ele quer, uma igreja que faz e opera a partir da sua mente, daquilo que Ele pensa, é isso que começa a recuperar a igreja. E os homens que se alinham à sua mente entram em outra dimensão, entram em uma outra realidade, aonde os carnais não vão entender, aonde eles não são compreendidos. É inexplicável, mas vai nos proporcionar a exatidão necessária para expressar o desenho da vontade de Deus. As evidências do reino não vêm de grandes pensadores. As evidências do reino não vêm de mentes brilhantes, mas daqueles que operam segundo a mente de Cristo. Então, a pergunta não deveria ser, o que tem de mal fazer isso? Mas a pergunta tem que ser, isso que nós estamos fazendo provém da mente de Cristo? A pergunta não é se isso é bom, se isso é mal. A pergunta da igreja madura tem que ser, isso provém da mente de Cristo? Nós temos que ter coragem de perguntar ao Senhor. Temos que ter humildade no nosso coração, em qualquer área da nossa vida, e perguntar ao Senhor: Senhor, as coisas que nós estamos fazendo correspondem com a sua mente? Ainda que sejam boas, correspondem com a sua mente? Corresponde com o seu querer? Corresponde com a sua vontade? Ainda que tenha resultados, isso veio da sua mente? Isso veio da sua vontade? É uma direção do Espírito? Porque a igreja não é nossa, a nossa vida não é nossa, o seu casamento não é seu, o seu filho não é seu, o seu trabalho não é seu, é tudo dele. Porque ele é o cabeça do corpo. Porque o que tem que interessar não é que tenhamos reconhecimentos ou aplausos. O que tem que nos mover é frutos que gerem prazer ao Senhor. Nós estamos aqui para gerar prazer ao Senhor e não prazer aos homens. Se gostam, se não gostam, se entendem, se não entendem, não importa. O que importa é gerar prazer no Senhor. Aquilo que você faz é fruto de justiça, gera prazer ao Senhor. Nasceu do seu coração, nasceu da sua mente, porque nada que não nasça no coração de Deus dá prazer a Ele. Nada, seja bom, seja extraordinário, se não nasce no coração de Deus, não dá prazer a Deus. Porque quem tem que gostar do que é produzido não somos nós, quem tem que gostar é Deus. Quem tem que gostar do que fazemos não são os homens, é Deus. Aí vocês dizem: o pastor, o meu líder, não consegue entender por que eu não estou gostando daquilo. E não interessa o que você gosta, porque não interessa se você está gostando ou não. O interesse é que ele goste. Deixa de ser menino. Porque quem gosta de reconhecimento é criança. Mamãe, olha o que eu fiz, mamãe. Mamãe, olha, eu tô conseguindo montar meu Lego sozinho. Isso aí, filho. Brilhante igual a mamãe.
Quem precisa de reconhecimento, aplauso, aceitação, de gostar, é criança. A igreja madura vive para agradar a Deus. Desde quando? Ai, eu não gosto do louvor. Ai, eu não gosto da palavra. Ai, eu não gosto quando a pastora Juliana prega porque ela demora. E daí, querido? E ontem eu fui super rápida. Quem tem que gostar é Deus. Ai, eu não gosto porque ela fala umas verdades na nossa cara e a gente sai daqui arrebentado. Porque Deus está gostando. Aperfeiçoamento é isso. Ninguém é aperfeiçoado com carinho. Com carinho tu é amaciado, mas não é aperfeiçoado. Para os pastores e para os líderes que estão aqui, né? Tem muitos líderes. Desde quando você tem que gostar da igreja que Ele manda você estar? Desde quando você tem que gostar do povo que Ele manda você cuidar? Desde quando você tem que gostar do lugar que Ele manda você congregar? Desde quando você tem que gostar de fazer aquilo que Ele te mandou fazer? Nós somos prisioneiros de Cristo. E como prisioneiros de Cristo, nós perdemos o nosso direito. Quem tem que gostar é Ele. Ó, essa parte foi só para os líderes. Então, que possamos edificar desde a mente de Cristo. É isso que se trata o arrependimento. Nos arrependermos a tal ponto que vamos operar pela sua mente para edificar da forma que Ele deseja. Quando deixamos a nossa vontade de lado, quando deixamos a nossa vã maneira de pensar, de fazer as coisas, e passamos a viver e a pensar e a fazer as coisas com a mente de Cristo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. A igreja está em tempo de arrependimento. O tempo de arrependimento não mudou, Jesus não voltou ainda é tempo de arrependimento. Arrependei-vos, pois chegou o reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e a mensagem do reino é sobre o rei. A mensagem do reino é o rei. A mensagem do reino não sou eu. A mensagem do reino não é você. A mensagem do reino é o rei. O arrependimento requer de nós ver tudo e fazer tudo desde a mente de Cristo. O que provém da mente de Cristo é vazio de justiça própria, é vazio de si mesmo, é cheio da sua natureza, é cheio da sua vida, é cheio da sua presença, é cheio da sua realidade. E nós temos que ter cuidado com um coração enganoso, com uma mente cheia de argumentos para se defender, porque a mente do homem é cheia de argumentos para se defender. Os nossos argumentos para nos defendermos, para não mudarmos, ou para dizer por que justificar o porquê fazemos aquilo ou aquilo outro, é uma armadilha que nos afasta da centralidade de Cristo. Os nossos argumentos são uma armadilha que nos afasta da luz, que nos afasta da centralidade de Cristo. Você pode dizer, não, pastor, é que eu fiz isso porque eu estava com medo de falar tal coisa e perder as pessoas. A palavra diz que o Senhor não perde nenhum que o Pai deu. Por que você está preocupado? Aí você se omite em falar a verdade para agradar as pessoas. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho genuíno. Mas a sua mente é cheia de argumentar. Eu fiz isso por conta disso, eu fiz isso porque fulano não ia gostar. Eu fiz isso porque... Não, senão a gente ia perder muita gente. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Pare de agir como Saul. Porque a Saul, para agradar o povo, o que Saul fez? Saul... Quando ele é orientado por Samuel, ele fala assim, Samuel vira para ele, o profeta, e fala, me espera 7 dias para levantar o altar e o sacrifício. Por isso que vai falar que é melhor obedecer do que sacrificar. Só que Saul começa a ver que o povo começa a murmurar e reclamar, e o povo que estava lá levantando a moral dele, Saul, rei, Saul, maravilhoso, Saul, melhor, Saul, vitorioso, O povo estava dispersando. E como Samuel não chegava, porque Samuel mandou ele esperar 7 dias. E eu podia te trazer toda a parte profética dos 7 dias de Cristo, mas não vou agora, porque não temos tempo para essa viagem toda.
Como Samuel não chegou, ele não conseguiu esperar os 7 dias, porque o povo estava reclamando, o povo estava dispersando. Ele mesmo fez o altar, ele mesmo ofereceu o sacrifício. E quando Samuel chega, fala: por que tu fizeste isso? Porque isso custou o reinado de Saul. Então pare de agir como Saul, pare de se precipitar, não invente um sistema paralelo de Deus, porque isso lhe custou o reino. Pare de agir com Saul. Saul que faz as coisas para agradar o povo. Nós fazemos as coisas para agradar a Deus. Nós não estamos aqui para inventar nada do nosso próprio coração. Estamos aqui para nos mover pela revelação do Espírito naquilo que Ele nos mostra, segundo a sua mente, segundo o seu operar. O que nós temos que fazer? Temos que pedir, clamar, orar. Não tem a direção, não sabe por quê? Pastor, eu não sei o porquê. Faça, obedeça. Uma hora Ele vai te dizer o porquê. Uma hora Ele vai te dizer. Uma hora Ele vai clarificar a sua ideia. Então ore e fala: me dá, Senhor. Me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer, né, com a minha célula. O que eu tenho que fazer com meus discípulos, o que eu tenho que fazer para os jovens, o que eu tenho que fazer para as crianças. Peça orientação para o Espírito de Deus. Mova-se segundo o Espírito de Deus, porque tudo que nós venhamos a fazer proceda somente da sua vontade, para que tudo que a gente faça venha apenas da sua vontade, não venha da nossa mente humana. Queremos que funcione espiritualmente as coisas, porque quando tudo funciona de uma forma espiritual pelo Espírito de Deus, isso se torna uma ferramenta poderosa, porque tudo que provém da mente do Senhor é uma mente poderosa, porque quando Ele dá o desenho, Ele garante o sustento. E eu vou terminar com 2 Pedro, caramba, 4 minutos antes de 1 hora, e eu vou terminar. Vai dar tudo certo. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro, depois de 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 14, o 17 e o 18. Diz assim: por isso, amados, aguardando essas coisas, empenhais diligentemente para seres encontrados por Ele em paz, sem mácula, sem defeito. Vós, portanto, amados, já sabeis essas coisas de antemão. Ficai atentos para não acontecer que, arrastados pelo erro de pessoas sem princípios, venhais a cair da vossa própria firmeza, mas crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora quanto até o dia da eternidade. Amém. O verdadeiro arrependimento, que é segundo Deus, nos liberta das tradições, das culturas, das distrações, da religiosidade e nos leva a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, igreja. O verdadeiro arrependimento nos livra das distrações. Por isso ele fala: ficai atentos para não serem arrastados no erro. Ficai atentos para não perder a firmeza, não perder a constância, não perder o seu lugar, não perder a sua posição, não perder Cristo do centro. Para que você seja levado a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?